10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Brumadinho, exercício 2020. Ordem do dia. Pelo relógio do plenário, são 16 horas e 1 minuto. Boa tarde a todos os presentes, bem como os internautas que nos acompanham. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Brumadinho, declaro abertos os trabalhos da 10ª reunião ordinária, realizada no primeiro período desta 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Brumadinho, legislatura 2017 a 2020, que está sendo transmitida ao vivo. Primeiramente, coloco em discussão a ata da reunião anterior, ocorrida em 18/6/2020, enviada previamente por e-mail a todos os vereadores. Em discussão a ata. Alessandra. Boa tarde a todos, né? A gente já fez os cumprimentos na reunião de comissões, mas é importante a gente iniciar a fala, desejando a todos que estão nos acompanhando uma boa tarde. Eu queria fazer só uma consideração. Na página 5, quando fala em discussão do projeto de lei ordinária 39/2020, eu sei que é amplo, né, a discussão, mas eu queria que mencionasse o projeto, a minha fala, porque, assim, é uma coisa, querendo ou não, que é histórica, né, para o Brumadinho, e da forma que ficou muito resumida, e nem se trata do que foi votado aqui na Câmara. A outra questão é na página 6, da discussão da inclusão do projeto 04/2020, não colocou a decisão, o parecer da assessoria jurídica em relação à inclusão do projeto na pauta, e eu gostaria que fosse incluso, por favor. Ô, Bruno, só para completar a questão de ordem, acho que a gente deveria fazer um minuto de silêncio hoje, em homenagem às 232 pessoas que, né, hoje fazendo 1 ano e 5 meses, perderam suas vidas nessa tragédia. Eu acho que é o mínimo que a Câmara pode fazer, de uma homenagem, ser lembrada de tudo que aconteceu, por favor. Vamos levantar então, né? 1 minuto de silêncio. Não havendo quem sobre a mesma se manifeste, dou por aprovada, nos termos do disposto do regime interno, comunica a Secretaria e verificará o registro magnético e fará constar a retificação, se procedente, ao final da mesma ata como ressalva. Destina-se à presente reunião a apreciação dos seguintes projetos de lei ordinária, números 35, 36, 37, 38 e 45 de 2020, todos de autoria do Poder Executivo, e ainda a leitura de indicações de autoria dos senhores vereadores na forma regimental. Na forma regimental, passaremos agora aos oradores inscritos para uso da tribuna popular pela ordem. Concedo a palavra à senhora Alessandra, vereadora Alessandra, que disporá do prazo de 5 minutos para falar sobre Prefeitura, Câmara e ações de seu gabinete. Boa tarde a todos, novamente. A gente fez 1 minuto de silêncio. É importante a gente lembrar, né, que hoje é um dia
triste. Todo dia 25 ele tem, né, uma lembrança muito ruim, e que a gente está vendo nas redes sociais, é uma comoção imensa, né? Acho que todos aí estão vendo, compartilhando, sobre concluir as buscas, achar essas 11 pessoas que ainda estão desaparecidas, porque isso finaliza um ciclo, né, que as famílias possam vão conviver com esse sofrimento, mas que ela seja enterrada dignamente, que as famílias saibam onde que estão os restos. E, assim, é uma comoção imensa por parte, mesmo o governador falando com as famílias ontem que vão retomar, acho que a gente deveria intensificar, né, esse pedido, e porque se a gente fosse colocar no lugar, né, de uma dessas famílias, o sofrimento da perda já é imenso. Imagina saber que nem os restos conseguiram encontrar. O segundo ponto, gostaria de falar que através de uma parceria que sempre está rendendo bons frutos para o Brumadinho, através de uma indicação do deputado Mário Henrique Caixa. O Brumadinho foi contemplado com R$120 mil na última sexta-feira, para ações do combate ao Covid-19. Acho importantíssimo. Por mais que o município, né, aparenta ter um orçamento muito bom, mas são recursos que chegam e que podem, né, os recursos que iriam ser destinados podem ser implementados ou ser utilizados em outras ações. É importante também falar, né, sobre o projeto número 30, que foi rejeitado hoje pelos vereadores aqui nessa casa. É um projeto que não tinha custo nenhum. A gente fica falando muito em relação à falta de respeito, né, da empresa com o município, com os usuários. Acredito que todos os vereadores aqui já tiveram reclamações do mau serviço, né, prestado pela empresa. E quando a gente tem a oportunidade de dar uma segurança, uma garantia, porque, às vezes, alguns projetos estão sendo vindo aqui que interferem realmente no executivo, por questões políticas, estão sendo rejeitados. Mas esse, normalmente, é de competência da empresa fazer a implantação. Vou fazer uma ressalva, o vereador Caio votou a favor, ser justo. Então, assim, queria que vocês refletissem, porque acredito que nenhum de vocês que votaram contra utiliza o transporte público. Não, deixa bem claro que os demais não fazem parte das comissões. Então, se vocês vêem o sofrimento, o pessoal do interior aí, que vê um ônibus que sai 5 horas da manhã, que tem hora marcada, né, 12:30 para voltar, a pessoa tem que resolver tudo, senão fica aqui, que não tem condição. Quando a pessoa é assaltada, né, pega o celular dela, a única coisa que ela tem, a gente nem sabe como identificar, tem que esperar, filmagem, vir, não sei o quê, não sei o quê. Quando chega a filmagem, nem telefone existe. Então, assim, tem que refletir um pouquinho, porque às vezes vocês não estão votando baseado naquilo que é importante para o município, né? Está aí num pacotão que tudo que é da oposição tem que votar contra. E eu acho que tem coisas que poderiam ser realmente revistas. Quando vocês votaram contra o projeto de lei que dava a oportunidade do município antecipar os 30%, é mais uma coisa que eu fico indignada. Quem está descendo aqui a principal, vocês vêem 2 ônibus que fazem transporte escolar com placa. Vende-se. Isso é o retrato de que eles não estão dando conta de manter as despesas e estão perdendo o ganha-pão deles. E o município com dinheiro. Falar também sobre o Covid-19, a importância de manter as ações de prevenção, de combate à doença. É importante que as pessoas se previnam, utilizando máscaras e álcool em gel. E quando a gente fala, né, sobre o decreto do prefeito, 104, 105, ótimo. Só que assim, o prefeito fez o decreto. Mas mais do que a sobrevivência humana, gente, a fome, ela mata também. Essa Câmara rejeitou um projeto, quando eu falo essa Câmara, sua maioria, né, que os que votaram a favor, agradecimento, rejeitou um projeto que tinha o objetivo de dar um fôlego para esse dono de academia,
sempre prejudicado. Então, é a sobrevivência. Quando você fala, vê o decreto, ele impõe para a rede privada um monte de obrigações e ele propriamente não fez para o poder público. Você vê que as ações da rede municipal de ensino continuam. Os pais vão buscar atividades nas escolas. Isso não é aglomeração, não, presidente? É. Então, é muita coisa que aparece, que acontece, que a gente identifica o problema só no outro. E não identificamos o problema que está dentro da nossa casa. E dizer, sabe, que de todas as questões que estão relacionadas, a Câmara, com si, e cada um de vocês é responsável pelos atos e as consequências de estar assumindo aquilo que está votando. Muito obrigada e uma boa tarde. Solicito ao secretário da mesa que proceda a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Presença dos senhores vereadores na 10ª reunião ordinária, realizada no primeiro período da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Brumadinho, legislatura 2017-2020, aos 25 dias do mês de julho de 2020, às 16h10, no plenário da Câmara. Antônio Sérgio Santos Vieira, justificado. Bruno Fernandes. Presente. Caio César de Assis Braga, presente. Alessandra Cristina de Oliveira. Presente. Anderson Rodrigues de Faria. Presente. Ideraldo Rogério Santana. Presente. Ivan Antônio Ferreira Egg. José Raimundo da Silva. Presente. Maximiliano Frank Maciel Figueiredo. Presente. Renata Marília Parreiras e Soares. Presente. Roberto César de Oliveira Azevedo. Presente. Valcir Carlos Martins. Presente. Vanderlei Rosa de Castro. Presente. Registrada a presença de 12 vereadores, há, portanto, número regimental. Solicito ao secretário da mesa que proceda à leitura das indicações de autoria dos senhores vereadores. Indicações da 10ª reunião ordinária, realizada em 25/6/2020. Vereador Ivan Antônio Ferreira Egg, 62/2020. Que seja realizada a pavimentação asfáltica ou calçamento na área central da comunidade Córrego de Almas e região Brumadinho, Minas Gerais. 63/2020. Seja construída e instalada uma academia ao ar livre na comunidade Córrego de Almas, Brumadinho. 64/2020. Que sejam construídos 4 pontos de ônibus nas localidades de Grotão, Prainha, Lagoa Danta e Bar da Graça, todos na região de Córrego de Almas, Brumadinho, Minas Gerais. 65/2020. Que seja realizada a reforma do posto de saúde da comunidade Córrego de Almas, de Brumadinho. Feita a leitura das indicações, encaminharemos as mesmas ao Executivo. Solicito ao secretário da mesa que proceda à leitura da moção número 11 de 2020, de autoria do vereador Antônio Sérgio dos Santos Vieira. Moção 11/2020. Senhor vice-presidente, senhores vereadores, requeira a vossas senhorias, após ouvir o soberano plenário desta casa, que seja encaminhada a moção de aplausos e congratulações ao padre René Lopes por sua nomeação para a paróquia de São Francisco de Assis, na cidade de Betim, estado de Minas Gerais, na qual ele foi confiada a missão de pároco, concedido pelo Dom Valmor Oliveira de Azevedo. René Lopes nasceu em Conselheiro Lafayette, no dia 5 de maio de 82. É filho de Acrisílio Felisberto Lopes e Ana Luzia de Moura Lopes. Foi ordenado padre no ano de 2010, sendo nomeado inicialmente para a paróquia de Santa Maria de Nazaré, em Belo Horizonte, e foi nomeado para a paróquia de São Sebastião, em Brumadinho, no ano de 2012, onde permaneceu até o início de 2020. Padre René, como é conhecido pelos brumadinhenses, promoveu o reavivamento da Igreja Católica em nossa cidade, alcançando os mais diversos públicos, com destaque para o engajamento da juventude de nossa cidade. As missas de cura e libertação atraíram multidões, com testemunhos comoventes. O engajamento da igreja em políticas públicas foi também uma característica marcante do período que o padre René esteve à frente da paróquia São Sebastião.
Um exemplo marcante foi seu engajamento após a tragédia crime da Vale de Brumadinho, período na qual a igreja se empenhou para trazer refrigério e consolo para os familiares das vítimas. Neste período, Padre René fez um vídeo comovente, que foi nacionalmente divulgado, suplicando aos padres de outras paróquias que visitassem pessoalmente as famílias atingidas. Estamos fazendo de tudo. Os padres estão vindo para cá. É uma dor sem palavras, que nenhuma família de qualquer canto de Brumadinho fique sem visita de um padre, disse o Padre René em seu vídeo. Padre René Lopes deixou um legado de fé, compromisso, altruísmo e avivamento no nosso Brumadinho. Cumpriu exemplarmente sua missão em nossa cidade e deixará muita saudade de suas missas, sermões, dos atendimentos individualizados e conselhos dados ao longo desses 8 anos em nossa cidade. Desejamos um excelente ministério de nova paróquia para o qual foi designado. Por todo esse exposto, apresentamos a presente moção de aplausos e congratulações ao Padre René Lopes pelos relevantes serviços prestados à nossa querida Brumadinho durante o período que aqui permaneceu, e principalmente por sua nomeação para a paróquia de São Francisco de Assis, em Betim, fazendo os votos de que Deus o proteja e ilumine seus caminhos nessa nova jornada. Câmara Municipal de Brumadinho, 24 de julho, Antônio Sérgio dos Santos Vieira, vereador. Em discussão, em turno único, a moção. Encerra-se a discussão. Em votação, em turno único, a moção. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a moção número 11 de 2020, em turno único, por unanimidade. Passaremos agora à apreciação dos projetos constantes da pauta, todos com parecer verbal das comissões. Em discussão, em turno único, os projetos de lei ordinária, número 35, 36, 37 e 38, todos de autoria do Poder Executivo, dispondo sobre questões do patrimônio cultural de Brumadinho, tendo os 4 recebido o parecer verbal das comissões de Constituição, de Fiscalização e de Educação. Encerra-se a discussão. Em votação, em turno único, os projetos. Na forma original, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovados os projetos de lei ordinária números 35, 36, 37 e 38 de 2020, em turno único, por unanimidade. Em discussão, em turno único, o projeto de lei ordinária número 45 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de equipamentos de proteção individual, EPIs, e da obrigatoriedade de manutenção do distanciamento social, como medida não farmacológica para evitar a disseminação do novo coronavírus, Covid-19, no âmbito do município de Brumadinho, e da outras providências, o qual recebeu o parecer verbal das comissões de Constituição, de Fiscalização e de Educação, com emenda. Fala, Caio. Vereador Caio. Com os cumprimentos já feitos, lembrar a todos que eu sempre sou a favor do uso das máscaras, sabe, das recomendações, mas eu, como educador, eu tenho que acreditar na educação do povo de Brumadinho. E lembrando da nossa diversidade, não só geográfica, mas populacional, tudo que onera o bolso, e sendo que uma lei que difícil, como se diz, comprovação, para a gente ter essa veracidade da sua aplicatividade em todo o município, pelo desconhecimento do povo, por onerar mais a população de Brumadinho, que vem sofrendo há 2 anos com crimes e tragédias. Eu gostaria que vocês realmente fossem contra esse projeto, porque tudo que onera o nosso contribuinte a mais, eu acho que não é necessário nesse momento. Eu ainda acredito na educação, é o que eu vou bater na tecla. Se a gente tivesse um planejamento mais adequado, a Alessandra falou aí, veio 150 mil 120 mil do Mário Henrique Caixa, 400 mil do Pinheirinho, tudo para a saúde, que eles poderiam fazer com efetividade um trabalho melhor para realmente educar esse cidadão que ainda não se educou. Não vi nenhum comércio em Brumadinho, pelo menos que eu frequente, que não tenha feito o que está pedindo a recomendação da OMS
E nenhum pai, nenhuma família que tem algum, né, tipo de conhecimento, né, não vai deixar de usar uma máscara, de passar o álcool gel e de tomar seus cuidados, que ninguém quer perder, mas ninguém nessa cidade. Então, eu ainda acredito na educação e pelo dinheiro que rola no nosso município, eu sou totalmente contra esse projeto. Vereadora Alessandra. Eu sou a favor do projeto. Eu entendo que tem muito mais coisas envolvidas nisso, depois da ingerência do juiz da comarca lá de BH, que derrubou os decretos. Eu tinha dúvida em relação ao item 1, né, que é as multas de pessoa física, mas, de acordo com a fala do representante executivo, estou tranquila, porque é natimorto, né, uma forma só de falar que está na lei, mas é impossível, né, o município praticar isso. E, então, eu acho que o impacto de rejeitar isso é muito maior, vereadora Renata, do que a gente votar, porque as consequências são maiores. E a gente vê, quem acompanha as redes sociais aí, muitas pessoas citando a gente aí, né, falando, olha, Alessandra, tem que fazer alguma lei, porque, né, tá a loja assim, está trabalhando de forma errada, não tem isso, não tem máscara. O único item que pegava era o 1, mas, né, já foi resolvido, então vou votar a favor, e baseado, novamente, na justificativa do representante executivo, doutor João Batista, que é advogado, que falou que é quase impossível, que isso é uma forma de conscientizar também, de executar essa multa. Então, essa é a minha palavra de declaração de voto, por favor. Vereador Ederaldo. Boa tarde a todos. Lei é lei. Se está na lei, pode ser cobrado, né? Eu não acredito muito nas cobranças para as pessoas que têm renda menores, não. Tudo que vai pagar nesse país, é só quem é pobre que paga, só quem é simples. Não tem conhecimento com as pessoas, não tem como tirar uma multa de trânsito, não tem isso, né? Que simplesmente ele vai lá e paga. Com as dificuldades todas, ele paga. O cara ganha um salário mínimo, pagar uma multa de R$10 é muita coisa. Se pagar de 80 é muito, se pagar de 120 é demais. Qualquer multa que ele pagar é muita coisa. Então é por isso que eu acredito ainda, baseado na fala do Caio, na educação. Sou a favor, eu uso máscara, meus filhos usam máscara, nem saem de casa, não está nem saindo de casa, minha esposa usa, e dentro do carro nós usamos. Eu convoco a toda a população nesse momento, que está todo mundo nos assistindo, que é para usar, porque é bom para todos. É bom para nós, é bom para todos. Você usa muito com as pessoas que você está conversando, que você tem acesso. Então é importante isso. E nós que somos de grupo de risco, no caso que eu falo nós, no meu caso, eu, né, por exemplo, prego muito sobre isso, de usar mesmo a máscara, usar tudo que tem que usar. Chegar em casa, nós deixamos as coisas tudo dentro da garagem, o tênis, roupa, tudo assim. Nós estamos levando bem mesmo o que é previsto, né, pela saúde, nós estamos levando a sério, porque nós sabemos que é uma doença terrível que está no nosso país, que está no mundo inteiro. Então, eu acho assim, eu vejo o outro lado também, a compreensão das pessoas quando falam de multa, porque tem muita gente desobediente. Isso é realmente, eu tive conversando com alguns colegas aqui, falar, geral, mas tem gente que não obedece, sai sem máscara, conversa, às vezes tem comércio que não está usando o álcool e etc. Então, tá vendo? Tem gente questionando esse lado também. Então é por isso que quem está nos assistindo tem que reparar isso, ver isso. Então não é para deixar de usar, é para usar. E aquelas pessoas que estão desobedecendo, elas estão erradas. Então é preciso que todos nós, sejamos todos nós educados para usar todos os equipamentos necessários. Então as firmas, todo mundo. E principalmente o nosso. Estou vendo aí na caminhada para usar máscara também. Eu sei que é difícil caminhar usando máscara, mas você encontra com as pessoas nos passeios, você encontra com as pessoas nos lugares onde nós podemos fazer caminhada em Brumadinho. Então é preciso sim. Então eu chamo a atenção da população para que use. Não estou aqui condenando. Não sei como é que vai ser a votação, mas muitas pessoas estão nessa casa aqui pensando que tem que ter alguma coisa de multa, porque tem gente que não está querendo obedecer. E realmente
tem muita gente que não está querendo obedecer. Você vai antes do decreto aí, você lembra no início, lá atrás, está todo mundo obedecendo, depois caiu por terra, aí veio um decreto agora, parece que ontem já deu uma mudança na cidade, hoje também, mas muitas pessoas ainda querem, assim, não usar, mas quer sair e falar assim, não uso. Depois simplesmente fala que esqueceu, ou usa a máscara no queixo. Está errado. Então não estou aqui para poder falar que quem não está usando está correto, não. A multa que eu acho que tem que ser uma multa educativa, e todos nós, né, está sempre colocando nas nossas redes sociais, ajudando o município, ajudando a saúde, que é para usar os equipamentos. Nesse ponto aí. Gostaria que encostasse tudo a minha fala em alta, fazendo um favor. Vereador Barrão. Até após a votação, né, que a gente declara o voto, mas antes a gente já faz o pronunciamento da gente quanto aos projetos. E eu sei que muitas coisas a gente tem que ter a dor no bolso para poder você respeitar. Por outro lado, né, Caio, a educação prevalece e muito. E hoje eu fiquei um pouco apreensivo com até a fala mesmo do Dr. João, no sentido inibitório, no sentido que é impossível de executar essas multas. Então, quando você se torna lei, já se torna lei para isso mesmo, para executar, né? E a gente fica um pouco apreensivo, porque a gente que aprova as leis do município. Você aprovar também de uma forma que eu multo A e não multo B, de formas que podem ser, como disse o Ederaldo, talvez o mais carente, o mais necessitado deve ser multado, mas aquele que faz nos seus comércios, né, ilegalmente, talvez não multa, vai ali, faz um comunicado, e passa por isso. Então, diante dessa fala também, a gente fica apreensivo. E como educador, como Ederaldo, sei, acredito, todos têm uma forma, né, de vivenciar a educação, de lidar, né, e veio de uma base, de um berço, né. Eu também fico um pouco apreensivo quando a gente se torna multas e como vai ser executadas. Isso é o maior medo meu, de a gente impor leis que tenham multas, mas a forma de executar, qual vai ser? Muitas vezes está no papel, mas na prática não é isso que a gente se vê, de uma forma geral, como o Ederaldo fez, uma multa de um carro, né? Então a gente fica apreensivo. E depois da fala do Poder Executivo, ainda fiquei ainda mais, né? Que ainda esbarrava um pouquinho na obrigação do ser humano, seja fis jurídico, ter a obrigação de executar as normas que estão no projeto. Mas, diante de algumas falas, diante da impossível execução das multas, como disse o próprio membro do Executivo, vai ser só no sentido inibitório, mas seja nesse sentido, se é projeto é lei, se é lei, tem que ser executado. Quando é executado, há um medo. E o que o Caio falou, a educação ela tem que prevalecer sim, com certeza, né? E não o retorno financeiro. Não é isso que eu acho que propaga na sociedade. Eu acho que a educação tem que prevalecer, e mesmo os ensinamentos, né? Os princípios. Isso tudo é valorizado em qualquer ser humano. Então, diante disso, eu sou também, de várias falas aqui, eu sou totalmente contrário quando se rege multa de uma forma não pré-estabelecida a todos, que acredito talvez seja de uma forma que o Executivo disse, de uma forma que Ederaldo explanou, de uma forma que o Caio visa pelo lado da educação, e que nós, né, tenhamos essa visão que a educação tem que prevalecer ao financeiro. Obrigado. Renata. Boa tarde a todos. Eu gostaria de ressaltar aqui que a preocupação do Caio quanto às multas e a questão da educação é de supervalia. Queria ver com o doutor Arthur também, porque eu sou contra o projeto na sua parcialidade. Então, de acordo com o artigo 5º, inciso 1 e a linha A, eu sou contrária a ele, gostaria de votar em destaque. E eu acho que seria esta
este destaque aí que tem mais incomodado os outros colegas, porque as multas para as empresas que não cumprirem, a gente quer que seja resguardada as vidas, a gente quer que haja, né, os trâmites todos conforme a Organização Mundial de Saúde tem pedido. O que a gente é contrário, que eu entendi, que eu também sou contra, é o cidadão comum, né? O cidadão comum sai lá de Marinhos, vem para aqui desprovido, às vezes, né, vem só para receber ou vem correndo, e infelizmente isso pode acontecer, apesar dos meios de comunicação estar amplamente divulgando, mas é a multa para o cidadão comum. Seria esta o meu objetivo contrário. E eu creio também, talvez, pudesse sanar os dos colegas também. Então, eu gostaria de votar em destaque que eu sou contrário ao projeto, no artigo onde se trata do artigo 5, inciso 1, a linha A, que se trata da multa. Do regimento interno, né? No regimento interno, doutor Arthur, eu pedi só para confirmar ali o artigo 264. E Vossa Excelência está querendo só votar contra em destaque, é isso? Exato. Uhum. É exatamente a parte que se trata do cidadão comum. Que a pessoa... Não há óbice, não. Pode fazer essa votação em destaque. Tá, ok. Então, quando for colocado em votação, presidente, eu gostaria que fosse registrado em ata, né, esta questão, que eu sou favorável ao projeto, sendo contrária a esta multa de R$ 80 para as pessoas físicas. Ok. Presidente, Alessandro? eu ouvi as falas aqui e a gente tem que... Tudo é um processo de conscientização e de entendimento. Eu acredito que, quando a Organização Mundial da Saúde ela fez uma previsão de uso de máscara, foi feito um estudo técnico antes, eu vi no Fantástico, várias reportagens sobre como que a gente transmite, né, o quanto que a máscara era inibidora em relação à contaminação. Então, eu creio que isso, né, foi feito decretos, que já foi um processo de conscientização, já foi dito e comprovado que tem eficácia o uso das máscaras. Então, assim, quando a gente começa a pensar sobre o projeto, os itens que são necessários estão bem claros, né? A obrigação. E, por mais que a gente ignore, a máscara, ela protege o outro, né? Então, assim, se todo mundo usar, todo mundo está, né, nesse mecanismo, estão sendo, de certa forma, dificultando a contaminação desse vírus. Nós realmente somos seres humanos, tudo que tem uma cobrança, que pode ser, de certa forma, uma punição, vai doer no bolso, geram realmente uma obrigação maior. Então, assim, 120 era muito. O Zé Raimundo fez uma emenda para 80. A gente tem, igual eu citei, o pessoal do interior que não tem, às vezes, né, o entendimento da lei de usar, mas também a gente criar uma lei onde que a gente também não colocar, de certa forma, as penalidades, ela fica um pouco obsoleta, né? Então, assim, se eu sair na rua, por exemplo, eu fiquei totalmente descreditada com essa lei, com a fala do representante do Poder Executivo. Então, aí fica a dúvida. Você só tem que votar a favor ou contra. Mas você sabe que a execução vai ser complicada. Mas, da mesma forma, as pessoas estão te cobrando na internet que tem que ter um mecanismo para coibir aquele que não usa. Não é possível, nós somos 90 dias. Então, é muito complicado. E quando a gente começa a pensar, e a fala do professor é importante, do Caio da Renata mas, assim, eu prefiro votar a favor e porque esse final de semana que nós estávamos cobertos do decreto, acho que todos receberam ligação aí das pessoas preocupadas, porque
da aglomeração, das pessoas achando que o problema é só lá fora do país, né? Amazonas, que foi, Brumadinho não está. E nós estamos vendo, gente. Ontem aumentou 12 casos, aumentaram 12 casos. A gente tem casos aí de um setor da prefeitura, todo mundo ser contaminado. Coisa séria. Então, tendo em vista que já tem estudos que falaram que o nosso pico vai ter dia 15 de julho, eu entendo que o projeto, eu vou votar a favor, mas explicando assim, que ainda era matéria que era para ser melhor discutida, não é discutida em 24 horas. Quando a gente falou da forma técnica, ele jogou que foi alguém lá em cima que fez, mas defendeu que não está atrasado. Então, como chegou esses valores, a gente não sabe. Mas eu continuo mantendo o meu voto a favor com a declaração de voto. Caio. Com os cumprimentos já feitos, é só para ratificar o que eu falei sobre educação. A situação de Brumadinho é atípica, lembrar sempre, por causa dessa tragédia, direto ou indiretamente, os cofres estão cheios, está chegando uma demanda de dinheiro muito grande para saúde. Eu falei de 2 aqui, de 400 mil, mais 120 mil, e que a gente podia até aplicar em educação, principalmente nessas localidades, em transformar isso em doações para quem realmente precisa, que duvido que alguém queira pegar o Covid-19, se tiver a real situação do que ele representa. Então, mais uma vez, eu ratifico a minha opinião, até mesmo pela situação financeira, depois da tragédia crime da Vale aqui, que a gente está vendo aí milhões de obras, tudo sendo construído através disso. Max? Só quero expor aqui que eu não sou contrário ao uso obrigatório de máscaras, aos equipamentos de proteção individual, os EPIs, no montante do projeto em si, né? Como a Alessandra testou, como chegou nesses valores, né, para serem distintos as multas. Isso é uma preocupação e a forma que vai reger o projeto. Agora, quanto às obrigações de uso de máscaras, dos EPIs, nos estabelecimentos como o Caio, eu também nunca entrei num que não tem álcool em gel ou tem alguém lá esborrifando o álcool nas mãos, ao supermercado, ou todos os funcionários com máscara. Mas é num contexto, no geral, do projeto e das multas aplicadas em alguns, principalmente alguns comerciantes que estão passando por uma crise ferrenha com essa Covid, com o nosso município aqui, como foi dito até pela própria Alessandra, que fez um projeto autorizando o Poder Executivo dar uma ajuda de custo, infelizmente não foi aprovado. Então, isso tudo engloba numa multa. Talvez vai multar um ali que está tentando buscar o seu recurso para manter o seu comércio, os seus funcionários, e pode ser penalizado até mesmo, querendo ou não participar diretamente de um governo, ou for contra o governo. Então, é a forma ali de, talvez, a aplicação dessas multas. Isso me causa um pouco de medo, e não posso trazer para os que estão aí, né, em dificuldade, a multa acima, né, da educação e, muitas vezes, aí também os valores, né? Eu sou mais tentarmos fazer de uma forma mais educativa. Isso eu acho mais interessante, a gente abranger a forma educativa em uma sociedade. Bruno, Deraldo? só completando isso mesmo, a ideia do projeto, né, para cumprir. Então, o projeto que está pedindo para colocar no projeto, que está colocando no projeto é o quê? Uso de máscara, uso isso, equipamento. Tudo isso é correto. Está desde lá de trás falando sobre isso. Nós discutimos muito aqui, foi em cima de multas. Por isso que eu pedi que colocasse também em ato. Eu acho que é a fala de cada um aqui. Tem. Muito obrigado. Zé Raimundo? Boa tarde a todos. Esse projeto, eu concordo plenamente com a fala do professor Caio, porque tem que ser um projeto educativo. Eu espero que... Eu fiz uma emenda, meio termo, para não penalizar aquelas pessoas que, por um acaso, se esquecem de usar a máscara, a pessoa desinformada, às vezes é no interior de um lugar aí, esqueça de usar a máscara, e eu achei R$120 um preço muito alto.
Por isso que eu propus a emenda para 80. Mas espero que ninguém seja multado. Espero que os internautas que estão nos assistindo, as pessoas mais informadas, os colegas vereadores, que leva cada um, fala mais, cada um, uma pessoa passando para outra, para que todos usam máscara e não precisa ser multado, pessoa física. E os comerciantes também, que olha a lei e que vê que não pode trabalhar sem máscara, não pode atender ninguém sem máscara, e nem deixar o público também entrar nos seus estabelecimentos sem máscara. Eu espero que seja um projeto que não seja preciso aplicar essa multa, que ela seja educativa. Esse é meu posicionamento. E eu peço apoio aos nobres colegas que apoiem o projeto com a emenda. Obrigado. Encerra-se a discussão. Em votação em turno único, o projeto na forma original. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Com a emenda. Renata? Pode falar. Só gostaria de registrar o meu destaque, que eu estou votando parcialmente no projeto, lembrando que o cidadão comum, né, a meu ver, o artigo 5º, né, o inciso 1, a linha A, eu não concordo com ele. Ok. E eu gostaria que fosse registrado em ata. Será registrado. Então, 8 votos a 3, não é isso? Aprovado o projeto de lei ordinária número 45 de 2020, em turno único por 8 votos a favor e 3 votos contra, com a emenda. Encerrada a deliberação sobre as matérias objeto da reunião, solicito ao secretário da mesa que proceda a chamada final dos senhores vereadores. Chamada final dos senhores vereadores à 10ª reunião ordinária. Antônio Sérgio Santos de Vieira, justificado. Bruno Fernandes. Presente. Caio César de Assis Braga, presente. Alessandra Cristina de Oliveira. Presente. Anderson Rodrigues de Faria. Presente. Ideraldo Rogério Santana. Presente. Ivan Antônio Ferreira Egg. Presente. José Raimundo da Silva. Presente. Maximiliano Franco Maciel Figueiredo. Presente. Renata Marília Parreiras de Soares. Presente. Roberto César de Oliveira Azevedo. Valcir Carlos Martins. Presente. E Vanderlei Rosa de Castro. Presente. Nada mais havendo a tratar, encerra os trabalhos da presente reunião, agradecendo a todos pela presença nesta casa, bem como aos 308 internautas que nos acompanharam pelo site e Facebook. Lembrando que a gravação desta reunião estará disponível no site da Câmara. Boa tarde a todos.